Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, os livra. Muito bom dia. Que a bênção de Deus nessa manhã esteja sobre a tua vida. Que os anjos do Senhor lhe tomem nos seus braços, ele conduza por toda a sua trajetória. Que nós, no final do dia, voltemos para casa e consigamos perceber e reconhecer a bênção de Deus, que todas as coisas foram possíveis através do poder do Espírito Santo, da bênção do Senhor. Todos os dias, nesse canal, nós clamamos a Deus pelo derramamento do Espírito Santo sobre a nossa vida, que abra os nossos olhos, que nos ensine através da sua palavra, que transforme o nosso coração. Nos colocamos à disposição da ação do Espírito Santo para que as mudanças necessárias seja Ele mesmo, que é especialista no problema do pecado, que é o nosso problema, para que nós vivamos a vida que o Senhor deseja que cada um de nós possamos viver. Todos os dias, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse capítulo que nós iremos estudar nessa manhã é de grande valor para que nós possamos entender todo aquele que se entende como sendo cristão. Se nós somos cristãos, nós precisamos fazer um estudo detalhado do capítulo 15 do livro de João, porque a videira verdadeira é o nosso Salvador, mas há uma videira, filha da videira verdadeira, que era a nação de Israel. E se nós somos cristãos, nós também fazemos parte dessa videira. O Senhor, quando plantou a videira verdadeira no deserto, o Senhor esperava que aquela videira desse muito fruto, mas jamais aquela videira conseguiria dar muito fruto se essa videira não estivesse ligada ao Senhor. Uma videira que não está ligada à videira verdadeira, ela murcha, ela seca, ela se torna infrutífera. E foi isso que a nação de Israel se tornou, uma videira infrutífera. Todo cristão que não está ligado a Jesus Cristo, ele se torna infrutífero. Se nós queremos produzir muitos frutos, nós precisamos estar ligados ao Senhor, vivendo como Ele espera que nós possamos viver, para que nós possamos produzir frutos de acordo com a vontade do nosso Pai. O agricultor do capítulo 15 é muito claro para nós, porque o próprio Cristo nos diz quem é o agricultor, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus Criador dos céus e da terra pegou uma videira que estava no Egito e trouxe para a terra prometida e a plantou ali. Depois, na plenitude do tempo, o nosso Deus pegou o seu filho e plantou o seu filho na terra prometida, para que ele ali pudesse ensinar aquela videira que já estava ali nessa terra a entender o caminho que eles deveriam seguir para voltar para a casa do Pai. Mas a primeira videira plantada na Palestina deu as costas para Deus. E quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, essa mesma videira também não recebeu a Jesus Cristo. O cristão só consegue dar fruto se ele estiver ligado a Cristo. Um cristão que não está ligado a Cristo, ele não consegue dar frutos. Se um cristão espera amar os seus inimigos, ele só conseguirá amar os seus inimigos se ele estiver ligado a Cristo. Um cristão só consegue ser humilde se ele estiver ligado a Cristo. Se esse cristão não estiver ligado a Cristo, ele não consegue viver uma vida humilde. Um cristão só conseguirá de fato ser um verdadeiro cristão, como Deus espera que nós possamos viver, se nós estivermos em pleno contato com a verdadeira videira, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. É dele que nós aprendemos a amar, é dele que nós aprendemos a perdoar, é dele que nós aprendemos a viver uma vida submissa e serva, como ele viveu quando esteve aqui nessa terra. O céu espera assim que nós possamos produzir frutos, não apenas frutos, mas muitos frutos. Deus espera que os seus filhos que vivam nesse mundo possam produzir frutos para que outras pessoas possam comer, se alimentar e reconhecerem que são filhos de Deus. Mas se nós não estivermos ligados ao Senhor, jamais conseguiremos produzir frutos para salvar a vida de outras pessoas. Quando uma videira plantada por Deus, ela não está produzindo os frutos necessários que Ele espera que ela possa produzir, Ele poda,
O objetivo do agricultor em cortar alguns ramos, em cortar algumas partes da videira, é com o objetivo de que essa videira possa passar a produzir mais. O processo de cortar um ramo ou podar uma videira não é um processo simples, é doloroso para a árvore, ela sente, ela vai perder alguma parte, mas necessário. Se o agricultor não fizer isso, essa videira acaba se tornando inútil, desnecessária, porque ela não consegue produzir nenhum fruto. É por isso que o Senhor também permite que em alguns momentos da nossa vida nós passemos por dificuldades, por provações, por sofrimento. Porque quando nós passamos por dificuldades, por provações e sofrimentos, nós temos a tendência de nos voltarmos para o Senhor, abrirmos o nosso coração, renunciarmos os nossos pecados e declararmos para Deus que a nossa vida é exclusivamente dele. Foi a razão pela qual o Senhor permitiu que muitas vezes a videira plantada no deserto, no meio da terra, ela fosse levada para o cativeiro. Porque Deus esperava que através do sofrimento o seu povo abrisse o seu coração, se rendesse a Deus e vivesse uma vida exclusiva para o Senhor. É por isso também que Deus permitiu que os seus discípulos passassem por tamanhas provas, para que eles vivessem uma vida dependente do Senhor e conseguissem viver uma vida santificada ao Senhor. É impossível imaginar a vida de um cristão sem crescimento. Todo cristão precisa pensar em crescer. Não tem como um cristão pensar ser cristão se esse cristão não está crescendo. Um cristão que estagna na sua caminhada, ele está com algum problema. Todo verdadeiro cristão precisa estar em crescimento a cada dia. São João capítulo 15, o versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Esse versículo desconstrói completamente aquela ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. O Senhor salvou a nação de Israel, o Senhor escolheu como sendo a sua propriedade particular. O Senhor amava aquele povo, o Senhor queria que eles produzissem muitos frutos, mas eles deveriam dar continuidade em produzir muitos frutos. A partir do momento que eles decidiram não mais produzir frutos, em vez de viver para Deus, em viver para si mesmo e viver para essa terra, Deus não mais tomou a nação de Israel como sendo a sua videira particular. Nesse processo, ele começou a disciplinar a sua videira com o objetivo de, mais uma vez, levar a entender os seus propósitos e se voltar para Deus. Mas a videira plantada no deserto, que era a nação de Israel, trancou o seu coração e escolheu conduzir a sua própria vida. Deus já não mais poderia ter como sendo uma nação santa, salva, exclusiva dele. Quando uma pessoa que foi salva pelo Senhor escolhe viver para si, quebra o laço de vivência com o seu Deus, ela está saindo debaixo da graça, ela está abandonando a salvação do nosso Salvador Jesus Cristo, ela está exercendo o seu direito de liberdade e está escolhendo viver longe do Pai. Deus não tem como salvar uma pessoa dessa. Quando uma pessoa escolhe estar em Cristo, permanecer em Cristo, essa pessoa passa agora a fazer parte da natureza divina. Deus, através do Espírito Santo, faz morada no coração desse ser humano. Deus faz as mudanças necessárias. Deus muda a forma dele falar. Deus muda a forma dele se alimentar. Deus vai transformando até a sua maneira de se vestir. Deus, na verdade, muda até os seus pensamentos. Um ser humano que estava vivendo para essa terra, a partir do momento que se coloca nas mãos de Deus, ele agora implanta no coração desse ser humano um desejo de viver para o reino. O agricultor que é dono de uma vinha, ele é honrado quando a sua videira produz muitos frutos. Quando ela escolhe de fato viver para o seu Senhor, quando as suas ações, as suas palavras honram que o seu Senhor tem cuidado muito bem dela, em resposta a esse cuidado do seu Senhor, ela passa a viver exclusivamente para o seu Senhor. Este sempre foi o desejo de Deus, que o seu povo vivesse dessa forma, vivesse para o reino, produzindo os frutos, e ele os abençoaria. E quanto mais ele os abençoasse, mais ele queria a renúncia da sua vontade para viver exclusivamente para Deus. Satanás constantemente tem acusado a Deus, dizendo que ele é muito exigente, que nenhum ser humano jamais irá conseguir viver os parâmetros estabelecidos por Deus. Mas quando nós olhamos para ações desse Deus, nós vemos claramente
que Deus se fez homem, Deus enviou seu Filho aqui na plenitude do tempo a essa terra, morrer morte de cruz, e é através da vitória de Jesus Cristo que nós recebemos a graça em nossa vida. Deus não espera que nós vivamos à altura que Cristo viveu, mas Deus espera que nós aceitemos a Jesus Cristo. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo transfere para nós a sua graça, a sua justiça, e nós então somos considerados como sendo santos, justificados, esperando a glorificação para vivermos ao lado do nosso Deus eternamente. Esses méritos que nós recebemos em nossa vida devem acontecer pela fé, pela graça de Deus, pelo que Cristo alcançou na cruz do Calvário. É pela fé, é confiando no que Cristo fez por nós, que nós devemos viver a cada dia em paz, seguros, confiantes de que um dia nós estaremos ao lado do nosso Deus para todo sempre. Como é importante nesse momento nós entendermos o valor das obras no processo da salvação de um ser humano. Em momento algum, Deus falou para o seu povo que as obras não são importantes para nós. Pelo contrário, as obras têm o seu devido valor. Aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que são salvos por Jesus Cristo, querem praticar as boas obras. Deus jamais irá salvar alguém e irá dizer para essa pessoa: já que você agora está salvo, você viva do jeito que você queira. Não é dessa forma. Quando nós olhamos para Jesus Cristo naquele encontro com a mulher pecadora, em que os líderes estavam querendo apedrejar aquela mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério, Jesus, depois de escrever no chão os pecados daqueles que estavam jogando pedra naquela mulher, Jesus se voltou para ela e falou: vai e não peques mais. Isso nos ensina que as obras têm o seu papel, que as obras são importantes. As obras não nos salvam, mas aqueles que estão salvos em Jesus Cristo demonstram boas obras, produzem os frutos necessários. Quando o mundo olha para um cristão, ele entende que esse cristão é de Cristo. Ele não vive igual às outras pessoas, ele é honesto, ele é sincero, ele é fiel. Não é que ele queira alcançar a salvação vivendo dessa forma, mas porque ele já foi salvo e por reconhecer o amor de Cristo, ele busca viver em fidelidade ao amor do Pai. Querido amigo, nessa manhã eu e você nós chegamos à seguinte conclusão: sem um verdadeiro relacionamento íntimo com o Pai é impossível viver dessa forma. Somente aqueles que vivem intimamente com Deus é que conseguirão de fato viver dessa forma. É por isso que a cada dia nós somos convidados a estudar a palavra de Deus, a orarmos mais, a jejuarmos mais, a pensarmos mais nas coisas celestiais e menos nessa terra, que o nosso coração seja tomado pela esperança divina de estarmos ao lado do nosso Deus, vivendo nas mansões celestiais. Quando nós formos transformados a viver dessa forma, tenha certeza, nós estaremos a cada dia vivendo uma vida santificada, crescente, como Deus almeja que todo cristão possa viver. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver a cada dia para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos livra de todos os males, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.